Oi, oi, pessoal! Mais um Voando com Baleias no ar, toda quinta-feira, 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube. E aí, como que vocês estão, meus patrões? Como vocês estão, meus patrões? Hoje... Ai, caso você não tenha pego, hoje a gente vai falar de MasterChef, tá? Ainda não chegou no meio da temporada, nem teve repescagem ainda, mas como essa temporada está se destacando muito aí pelas suas personalidades, né? Muita gente falando que é a temporada mais insuportável que o MasterChef já teve em termos de participantes, que o pessoal não tá cozinhando nada, que é um bando de gente chata. Então, hoje o que que eu quero fazer? Eu quero reagir a minha própria avaliação dos participantes em um episódio que eu fiz. Deixa eu só lembrar qual que foi o número do episódio para eu falar para vocês certinho, tá? Mas foi um episódio que eu tava gravando lá na casa dos meus pais, inclusive. Ah, lógico, se você não conectar na internet, você não vai conseguir, né, Rafael? Mas que é um episódio que eu tava gravando lá na casa dos meus pais, e aí eu resolvi falar sobre MasterChef. E se eu não me engano, tinham rolado só 2 episódios do MasterChef. A gente já tá caminhando, eu acho que para o meio da temporada ainda são 12 ou 13 participantes, então tem muita água para rolar. Vocês verem, né, o quanto que a Band estica o chiclete do MasterChef, pelo amor de Deus. É tipo uma caralhada de gente, mais um que entra. Aí tem prova em grupo, aí tem prova que não elimina, aí tem prova da prova. Ah, é uma zona, sabe? Foi um episódio. Nananana, cadê? Episódio, cadê? Deixa eu ver. Episódio 63, Masterchef Anitta e Velhos Quartos, que eu peguei e fui lendo um por um dos participantes que estavam no Masterchef e fui falando das percepções que eu tinha sobre eles. Então, hoje, o que eu quero fazer? Passado um mês desse episódio, que foi no dia 11 de junho de 26, obviamente, vamos ver se as percepções mudaram ou não, ou se pioraram, hein? Aí eu peguei uma matéria aqui no site da Band, não fui pro Instagram, porque como eu já falei pra vocês, eu tô gravando esse episódio na quarta-feira, agora são 7h47 da manhã, então já teve episódio do MasterChef ontem, já teve eliminado ontem, e eu não assisti, eu assisto normalmente na sexta ou no sábado em horário de gente, não fico até meia-noite assistindo, nada contra quem assiste, mas pelo amor de Deus, né, ninguém merece. Eu não sei até se as pessoas ficam muito assistindo à noite, porque eu acho que muita gente opta por assistir outro dia no YouTube, assistir num horário um pouco mais tranquilo, né? Mas vamos lá. Peguei aqui a matéria no site da Band e vamos de um por um. Cadê? Essa matéria que eu peguei aqui é do dia 3 de junho. O programa tinha acabado de começar, com 18 participantes, e agora tá com 12 ou 13. Então, vamos reavaliar. Aline, 46 anos, dona de casa de Belo Horizonte. A Aline, gente, ela é um problema. Eu até tava vendo um TikTok de uma menina que tava fazendo avaliação do MasterChef, inclusive foi por causa do TikTok dela que eu resolvi trazer esse assunto. Ela falando que a Aline é 8 ou 80, né? Ou ela vai super bem e ganha PIN, ou ela vai super mal e fica quase no risco de sair. There's no between com a Aline. E continua naquela personalidade de sempre. Prova em grupo, ela sempre fala que ela é esquecida, que ela não é vista, que ninguém leva em consideração as ideias dela, mas também toda prova em grupo que ela tem, ou ela dá problema ali no meio do caminho, briga com alguém, discute, ou quando ela é líder, ela perde. Então não dá para defender muito a diva. Apesar dela cozinhar bem, os chefes falam, né, que ela tem um tempero muito bom, um tempero de casa. E eu lembro que lá atrás, no episódio que eu gravei com as primeiras percepções, eu falava que a Anine parece ser muito certona, assim, tipo, existe uma verdade só e é a minha. E eu acho que mantenho essa opinião. Carla, 31 anos, de Petrolina, Pernambuco. A Carla também, gente, ela é uma questão, né? Porque a Carla, ela é chata. Ela é chata. Eu até vi um tweet falando sobre isso, tipo, que ela respondeu no Twitter algo do tipo, para os haters, sinto muito, mas vocês ainda vão me ver muito. Então significa que talvez ela tenha ido um pouco mais longe na competição. Cabe a gente lembrar que o MasterChef está inteiro gravado já, então não é como se fosse um BBB. Só a final vai ser ao vivo ou não vai ser, porque, se eu não me engano, ano passado não foi. E mesmo assim, os jurados foram muito mal na apresentação, mas isso é um outro tópico. A Kyla, ela é chata, gente. Ela é chata, ela é puxa-saco, enfim, ela é um problema. Ela cozinha bem, às vezes sim, às vezes não. Mas ela é chata.
ela em si é aquela pessoa insuportável, sabe? E eu lembro que no outro episódio eu falei, a única coisa que eu tinha pra falar sobre ela era aquele caso com o Patrick, que ele foi machista e tal, e já vamos chegar no Patrick. Everaldo! Ô, meu patrão, minha patroa, ô, tucupi, tucupi, não sei o que, né? Ai, gente, na última vez que eu falei do Everaldo, eu falei chato, 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 chato. Continuo falando chato, 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 chato. É o jeito dele, eu quase quis morrer na prova da Cacau Show que teve, que o Ale Cacau Show entrou e ele começou a cantar o jingle. Ele, Everaldo, começou a cantar o jingle do La Creme. Lembra aquele? La Creme da Cacau Show, gostoso, mais cremoso. Só que, gente, eu não sabia onde me enfiar de vergonha alheia desse homem. E assim, ele é um bobão da corte, assim, tipo, ele é um, um liminha, né? Eu acho que o Everaldo, ele é o liminha do MasterChef. Ele é quem tá animando ali. Se bem que nos últimos episódios, depois que ele tomou um puxão de orelha dos chefes, ele tá um pouquinho mais centrado, tá menos brincadeira. Até ele mesmo fala isso. E eu acho que esse lado é legal, porque ele tem uma culinária regional muito, muito forte, né? Ele traz isso no discurso dele, na participação dele. E mas estava muito escondido por causa das brincadeiras, desse jeito expansivo e tal. Que eu acho que é dele. Eu acho que não necessariamente é um personagem, mas é um personagem insuportável. Vamos lá, Gabriela. 31 anos, de Salvador, Bahia. A Gabriela, se eu não me engano, ela ganhou PIN na última prova. Não lembro agora. Mas a Gabriela é meio sem sal nem açúcar, assim. Ela é um pouco mais constante, eu acho. Eu ainda não tenho opiniões muito fortes sobre a Gabriela, da mesma forma do último episódio, mas eu sinto que ela é um pouco mais constante, assim, mesmo quando ela acerta ou ela erra, ela tem uma linha de. É uma linha constante mesmo, tipo, ela é linear, sabe? Tipo, no que ela quer fazer, ela não ousa demais, ela ousa dentro do repertório que ela tem, das referências que ela tem, acaba dando certo às vezes, sim, mas outras vezes dá muito errado. Giovanni já foi eliminado. Jéssica, bombeira militar. A Jéssica, ela tem se mostrado uma pessoa legal, assim, só que não é um elogio muito grande isso daqui, porque a gente tá numa temporada de gente insuportável. E agora ela tá se mostrando um pouco mais, parece que ela cozinha muito bem, mas é uma pessoa que não se envolve tanto em polêmica, aparentemente, né, até onde a gente saiba. Tá ali para fazer o dela, não fica querendo caçar VT, enfim. E ela foi muito bem no último episódio que eu assisti, episódio da semana passada. Jesuíno. Ah, o Jesuíno, eu lembro que no episódio que eu falei da primeira vez, eu disse que a personalidade dele era ser senhor, né? E continua sendo. A personalidade dele é senhor. É um senhor ali que tá fazendo o dele, tá se divertindo, tá cozinhando, não fica buscando briga, intriga com ninguém, responde só quando ele é provocado e tá por ali. Tá por ali, mas tá indo bem. O Jesuíno traz muito das referências de uma pessoa de 60 anos, né, gente? Então ele traz montagens, sabores muito de quem já viveu 6 décadas. Estou muito curioso, inclusive, para saber como foi a prova da festa vintage que aconteceu no episódio dessa terça-feira. Quero ver como que o Jesuíno especificamente se deu, porque ele tem repertório disso, né? Ele já estava vivo quando aquelas comidas tal estavam em alta. Júlia, é, quem que é a Júlia? Ah, a Júlia já foi eliminada. Era a gamer, ela já foi eliminada. Larissa também já foi eliminada. Marcelo. Quem que é o Marcelo, gente? Ipatinga. Ah, tá, o Marcelo era o Vini. Maria. A Maria é aquela questão. A Maria, eu gosto da Maria. Eu gosto dela, né? Que o Instagram dela é o Amélia Janta. Eu lembro que no outro episódio eu não sabia o arroba dela. Eu falei jantar alguma coisa, jantar secreto. Não tem nada a ver. Mas ela é grandona nas redes sociais, né? Inclusive tem um conteúdo que ela gravou. Ah, com aquela menina que parece a Colby Kylat, que era meio chapada, que parece que tava maconhada o tempo todo, que participou da edição do MasterChef há uns 2 ou 3 anos, que também é mineira. Elas fizeram uma collab assim, super mineira, mas ela é super grande no Instagram, no TikTok.
Só que eu acho a Maria um pouco personagem às vezes. Às vezes acho as reações muito cartunescas, muito de desenho, muito, ai, eu sou muito doidinha e eu preciso mostrar isso o tempo todo, sabe? Eu sou muito indiezinha com a minha franjinha e eu sou assim o tempo todo e eu, ai, como eu sou doidinha, diferente, disruptiva. Então, às vezes me cansa um pouco, mas ela cozinha muito, muito bem. Né? Ela é muito boa, ela tem muito repertório e tá muito na cara que ela estuda. Então, vamos por esse caminho. Maria Eduarda, Madu, chata, hein? Chatinha e pick me girl. Total pick me girl. Ai, sou tão diferente. Ai, eu uso referências asiáticas o tempo todo. Ai, não sei o que, nananana, escassachê. E tomou uma invertida, muito bem da invertida, do Fogaça e dos outros jurados, mas mais do Fogaça, na questão do purê no último episódio. Vocês lembram disso? Que ela falou que não era de purê, acha que essa coisa de purê e a proteínazinha, uma do lado da outra, meio caído, fala justo pro Fogaça, que faz um dos melhores aligôs, dizem, né, do Brasil, ali nos restaurantes dele, usa muito essa composição purê e carne e tal. Cagou no pau, né? Cagou. Mas eu acho ela meio chatinha, sabe? Eu acho que ela tá muito com. Ai, tô muito num reality show de confinamento, de convivência. E o Masterchef, por mais que nos últimos anos ele esteja caminhando nessa direção de causar mais intrigas, trazer aí umas dinâmicas um pouco mais de convivência, de provocar um ao outro, ele continua sendo um talent show. Então ele é um reality show das suas habilidades, né? Daquilo que você constrói como você. Aliás, só um disclaimer nesse meio do caminho, também vi algumas pessoas falando que parece que a galera dessa temporada tá pouco preocupada em cozinhar e tá muito mais preocupada com o pós, do tipo criar uma base para virar influenciador depois, sabe? E a culinária tá meio que ficando em segundo plano. Você não vê aquela paixão de uma temporada de um Hugo Merchant, por exemplo, da própria. Qual que é o nome da menina que ganhou? Que foi eliminada, voltou na repescagem e ganhou o Masterchef. Eu não lembro agora o nome dela, mas é a campeã de um dos Masterchefs amadores. A menina se tornou um puta sucesso. Teve a Elisa também, lá no comecinho, né, no primeiro Masterchef. Então, assim, você não vê o mesmo brilho. Parece que o Masterchef, assim como o BBB, meio que mudou de propósito. Mas a diferença é que o Masterchef tem um propósito de ser, sabe? É para você mostrar culinária, é para você mostrar o que você sabe. Diferente do BBB, que aí sim é um jogo muito mais de convivência, de alianças e tal. O que me mata no Masterchef é quando vem uma Madu da vida ou uma cara e fala: ai, porque eu vou proteger ela porque ela é minha aliada. Foda-se se ela é sua aliada. Não, não tem sentido ter aliados no Masterchef, a não ser uma prova ou outra. Você tem que contar com a sorte que a pessoa que é sua aliada ou próxima de você ganhe uma prova com uma vantagem para que essa vantagem possa ser usada a seu favor. Então, não faz muito sentido, sabe? Então é tão bobinho, é tão idiota, tipo, ai, minha aliada no jogo. Ai, eu vou me ajudar. É como se tivesse um paredão toda semana e a pessoa precisasse dos votos dos outros. Não é nada disso, Masterchef. Nada, nada a ver. Aliás, antes de eu continuar com a lista, eu queria contar uma história de Masterchef para vocês. Lá no primeiro Masterchef, eu trabalhava na Band e a gente queria fazer uma entrevista com a Elisa. E eu tava super animado, porque eu sempre fui muito fã do programa. E coube a mim ligar para a Elisa. Só que eu fui ligar, gente, para a Elisa no dia seguinte da vitória dela no Masterchef. E era tipo, sei lá, 9, 10 horas da manhã. Eu liguei, liguei, liguei. Ela atendeu com uma voz de sono e de ressaca. E ela não só atendeu com uma voz de sono e ressaca, como ela falou: ai, eu tô de ressaca. E eu super empolgado. Oi, Elisa, aqui é o Rafael da Band. Nossa, parabéns, eu acompanhei você. E a gente tá querendo fazer uma matéria com você, te entrevistar aqui pro programa. Bora? Ai, pode ser mais tarde, eu tô de ressaca, tô com sono. O brilho sumiu da minha cara, o glow sumiu da minha cara. Foi pro saco. Ai, gente, olha, cada coisa que eu já passei nessa vida, nessa carreira de comunicação, enfim. Bom, Nuri. O Nuri continua sendo o Nuri. Ele tá sendo muito zoado, né? Porque ele fez uma salada, demorou 1 hora pra fazer uma salada. Que isso, 3 horas pra fritar um peixe, fazer um arroz.
Mas continua lá, né? Entre algumas polêmicas, às vezes ele tem umas falas mais cheideiras, mais de provocar, mas continua lá, não tem muita opinião, apesar dele ser daqui de Campinas, né? Patrick, engenheiro ambiental, também mesma coisa, o Patrick continua lá, o Patrick cozinha bem. Ele é muito bom. Quando ele coloca a cabecinha dele no lugar, ele é muito bom. Mas, sei lá, acho ele meio qualquer coisa. Meio performático também, sabe? Vamos lá. O Reinaldo foi eliminado no último episódio do Glow, né? Foi embora. A gente tem o Rodrigo, que a gente não sabe por quê, mas as pessoas não gostam dele. Tem alguma treta de bastidores envolvida nisso que ninguém sabe. Eu tinha falado da outra vez que eu achava que o Rodrigo era um personagem que ia causar e eu acertei. Ele continua causando. Mas é isso, o Rodrigo é uma pessoa que, assim, ele se mostra um bom jogador, ele provoca as pessoas caem na dele. Isso que é o mais doido, sabe? E por fim, a gente tem a Thaís, a NEM da edição, que todo mundo tá zoando. Não só pelo fato do sotaque dela, que eu acho um pouco injusto e até cruel zoar o sotaque das pessoas, mas é pela atitude dela. Teve um momento em que ela tava chorando porque ela tava se sentindo sozinha, porque o mezanino não falava com ela. Então tem umas coisas meio infantis, assim, meio criança, meio mimada, sabe? E é isso que enche um pouquinho o saco da Thaís. Mas de resto, ela tem cozinhado bem também. Ela tem ido bem. É isso, gente. Algumas opiniões mudaram sobre os Masterchefs, outras nem tanto. Mas realmente eu tenho essa percepção que é uma temporada que as pessoas estão menos interessadas em cozinhar e mais interessadas em causar, gerar corte, gerar algum tipo de relevância para um pós, sabe? Vai saber. O casting dessa vez tá trazendo polêmicas, tá trazendo pessoal que é, se alfineta, mas personalidade mesmo é um bando de gente chata, sabe? E, por fim, queria só comentar uma outra coisa que eu vi, consumi esses tempos atrás e que me deu ideia para gravar alguma coisa aqui para vocês, que é sobre um TikTok que eu vi de um menino, é um casal, é, e ele postou um negócio muito legal, que ele postou assim, em que momento foi normalizado você não ser fã dos seus amigos? E ele desenvolve esse tema, fala: olha, se você é meu amigo, automaticamente eu sou fã do que você faz, do seu trabalho, dos seus projetos, da sua personalidade, do que você se propõe a fazer. E isso ficou muito batendo na minha consciência em vários e vários lugares. Eu acho, inclusive, que eu já falei sobre isso aqui em algum outro episódio. Mas eu consigo contar nos dedos de uma mão quem são as pessoas que realmente apoiam os meus projetos, as minhas coisas, os meus conteúdos. Vocês sabem que eu tô aqui em todas as frentes, basicamente. Então, tenho Voando com Baleias, não só o podcast, mas os cortes nas redes sociais. Tenho o meu perfil profissional no Instagram, TikTok, em que eu produzo conteúdo basicamente todos os dias falando sobre comunicação. Tem o meu LinkedIn, em que eu também escrevo sobre comunicação. Às vezes eu derivo conteúdos dessas outras duas plataformas para ele. Então, eu tô o tempo todo falando com as pessoas, eu tô o tempo todo comunicando nessas frentes, nesses projetos. E o mais doido é que o menor dos reconhecimentos, a menor parcela de reconhecimento ou de apoio que eu vejo vem das pessoas mais próximas a mim. Eu vejo muito mais pessoas desconhecidas comentando nos meus vídeos, compartilhando os meus vídeos e falando: nossa, que legal, nunca tinha pensado sobre esse assunto, ou continue fazendo, continue gravando, do que pessoas que eu conheço há anos. E isso, em alguma medida, me incomoda. Já incomodou muito mais, mas me incomoda um pouco, porque você pensa: porra, eu não tô te pedindo dinheiro, sabe? Eu tô te pedindo só pra compartilhar, comentar, engajar. Não precisa ouvir o podcast inteiro, não precisa ouvir o Voando com Baleias inteiro, mas fala sobre ele, recomenda pra alguém, compartilha um corte, dá um like se você não quiser comentar, porque são formas que a gente tem de mostrar que a pessoa tá ali por você, que ela te vê, que ela te enxerga.
que ela tá te apoiando, né? Que ela tá falando, continua, vai em frente, né? Quantas e quantas vezes, e de novo, eu sempre falo isso e gosto de fazer essa diferenciação, não é sobre ser melhor ou pior, mas é sobre o que eu faço e o que eu espero dos outros, e talvez aí esteja o meu grande erro. Mas quantas e quantas vezes eu não compartilhei coisas que nem tinham nada a ver comigo, ou com o que eu gostava, com o meu público, com a minha audiência, ou um assunto de interesse, só porque era um amigo meu que estava fazendo. Então eu fazia muita questão e faço muita questão de estar ali pelas pessoas, dando inclusive esse apoio de tipo, vai, faz, se você acredita nisso, eu tô aqui com você porque eu sou seu amigo, eu quero que você esteja bem, que as coisas que você acredita vão para frente. Mas a gente não pode medir as outras pessoas pela nossa régua. Eu acho que talvez a grande decepção da vida seja criar expectativas. Não crie expectativas, crie qualquer outra coisa. Crie uma plantinha, crie um animalzinho, adote um cachorro, adote um gato, crie pintos, crie ovos, crie galinhas, sei lá, qualquer coisa, mas não crie expectativas. Porque é onde você mais se decepciona e você se decepciona com as pessoas que estão mais próximas de você. Mas você tem que encontrar um jeito de dar a volta nisso e ressignificar, assim como eu já venho fazendo há um certo tempo. Eu acho que cabe do entendimento de que às vezes as pessoas simplesmente não ligam, não querem, não prestam atenção. Mas é triste quando você vê a mesma pessoa dando apoio para, sei lá, alguém, um projeto, ou mesmo um influenciador muito maior que sequer precisa disso, para quem não vai fazer diferença, e você que está ali todo lado, todo dia, aliás, batalhando para fazer o seu, não tem o mesmo nível de apoio? Questões. É isso, gente. Desculpa pesar o clima no final do episódio, mas eu precisava falar sobre isso, tá? O Anda com Baleias vai chegando ao fim. Não se esqueçam, então, que a gente tem encontro marcado toda quinta-feira, 6 horas da manhã no Spotify, ao meio-dia no YouTube, e também os nossos cortes no TikTok, Instagram e YouTube formato Shorts, beleza? Fiquem bem, se cuidem, e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau. Falou.